Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer a correção do PET volume 3, referente ao 8º ano do ensino médio. Essa é a semana número 1 e é um pedido aí do Guilherme, né? Tô resolvendo aí que ele me cobrou num outro vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo. Então, o PET do 8º ano traz comunidade temática geometria, conteúdos relacionados, retas, ângulos, segmentos e transformações geométricas, classificação de ângulos, retas e segmentos. Então, nós vamos trabalhar com a temática geometria. Ele fala que a geometria estuda a forma e as propriedades de objetos e figuras planas e não planas. Uma figura é plana quando todos os seus pontos pertencem ao mesmo plano. Por exemplo, o piso de uma sala pode ser considerado um plano, enquanto uma caneta é um objeto não plano. Duas figuras geométricas são coplanares quando todos os seus pontos pertencem ao mesmo plano. Então ele fala aí um pouquinho de geometria, né? O que é uma figura plana, o que é uma figura não plana, e na sequência ele traz retas, ângulos e segmentos. Nós vamos basicamente trabalhar com ângulos. E ele começa aqui, né, com um conceito de ângulo. O que vem a ser um ângulo, né? Vou fugir um pouquinho aí do enunciado, né, do texto do PET. Ângulo é essa abertura aqui, tá? Essa abertura aqui recebe o nome de ângulo. E ela é formada por dois segmentos de reta ou duas semirretas, tá? Que são os lados do nosso ângulo. O ponto de encontro dessas semirretas é o vértice e essa abertura aqui é o nosso ângulo. Nesse caso, ele mede 120 graus. Então, eu posso falar que o ângulo AVB, ele mede 120 graus. Aí vem a questão número 1. Um ângulo de uma volta completa mede 360 graus. E o de meia volta é conhecido como ângulo raso, medindo 180 graus. Então, está aqui um exemplo, né? Aqui deu uma volta completa, então 360 graus. Se não tivesse dado essa volta, esse mesmo desenho seria o ângulo nulo, o ângulo que mede 0 grau. E aqui tem o ângulo raso, o ângulo de uma meia volta que mede 180 graus. Aí, conhecendo o ângulo raso, né, mais o ângulo reto, que ele não falou ainda, que é o ângulo que mede 90 graus, a gente consegue novas classificações. Por exemplo, o ângulo agudo é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 0 e 90 graus, ou seja, 90 graus é o ângulo reto. E o ângulo obtuso é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 90 graus e 180, ou seja, entre o ângulo reto e o ângulo raso. Então, se for entre 0 e 90, recebe o nome de ângulo agudo. Está aqui o ângulo de 15, o ângulo de 45, o ângulo de 80, estão entre 0 e 90, então recebe o nome de ângulo agudo. E aqui o ângulo de 110 graus, 135, 175, né, como se encaixa aqui entre 90 e 180, é um ângulo obtuso. Como podemos classificar um ângulo cuja medida é de 140 graus? Bom, 140 graus ele vai se encaixar onde, né? Ele vai se encaixar justamente nesse intervalo aqui, de 0 a 180 graus, né? O 140 está entre 90 e 180 graus. E todo ângulo que está entre 90 e 180 graus é um ângulo obtuso. Então, o ângulo obtuso é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 90 e 180 graus. Então, aqui a gente pode falar que é um ângulo obtuso. Beleza? Dando sequência aí no nosso PET. Ele fala de ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares, né? Vamos direto ao ponto. Dois ângulos são complementares, deixa eu destacar aqui. Dois ângulos são complementares quando a soma entre eles resultar em 90 graus. Então, se a soma de dois ângulos resultar em 90 graus, eles recebem o nome de ângulos complementares, ou seja, 35 mais 55 é igual a 90 graus. Então, nesse caso, o 35 e o 55 são ângulos complementares. Um é o complemento do outro.
E dois ângulos vão ser suplementares quando a soma entre eles resultar em 180 graus, que é o que acontece aqui, né? 35 graus mais 145 graus vai resultar em 180 graus. Tá? Então, ângulos suplementares é quando a soma resulta em 180 graus. E ângulos replementares é quando a soma de dois ângulos resulta em 360 graus, ou seja, uma volta. Se eu somar aqui, né, 135 mais 225, isso resulta em 360 graus. Então, se a soma resultar em 360, a gente fala que são ângulos replementares. Tá? Soma 180, ângulos suplementares, e soma de 90 graus, ângulos complementares. Então, por exemplo aqui, né, o suplemento de 140 é o 40, que pode ser calculado assim, 180 menos 140, que vai dar 40, que é o suplemento de 140. Aí vem a atividade número 2, né? O transferidor é um instrumento que ajuda a construir um ângulo a partir de sua medida em graus. Na figura a seguir, vê-se a imagem de um transferidor corretamente posicionado para medir os diversos ângulos, todos com vértices no ponto V. Então tá aqui, ó, vários ângulos que foram medidos. Determine as medidas desses 9 ângulos. Então vamos lá, vamos calcular a medida desses 9 ângulos. Vamos começar aqui com o ângulo AVA. Então vou colocar assim, ó, medida do ângulo AVA. Bom, AVA seria o quê, né? Sai do A, vai no V, volta no A. Ou seja, não tem abertura nenhuma. Se não tem abertura nenhuma, isso mede 0 grau. Beleza? Vamos para o próximo? Vamos pegar aqui o AVB. A gente vai calcular a medida do AVB. Então, a gente vai sair do A, a gente vai no V, e do V a gente vai vir no B. Ou seja, essa abertura aqui, ela mede 30 graus. Ficou fácil, né? Então, ela mede 30 graus. Continuando, agora é a vez do AVC. Então, a gente quer que a medida do ângulo AVC. Então, a gente vai sair do A, vamos no V e depois no C, passando aqui por 45 graus. Então, a medida de AVC é igual a 45 graus. Continuando, nós temos aqui o AVD. Então, a gente vai calcular a medida do ângulo AVD. Né? Como a gente vai sair do zero, como a gente vai sair do A que está no zero, fica fácil, porque AVD, né, a gente passou aqui pelos 60 graus. Então, ele mede 60 graus. Na sequência, vamos pegar o ângulo AVE. Então, medida de AVE. Então, a gente vai sair do A, passa pelo V e vamos em E. Então, nós temos aqui 90 graus. Na sequência, tem a medida do ângulo AVF. Então, vou colocar aqui, ó, a medida do ângulo AVF. Então, a gente vai sair do A, vamos passar pelo V, vamos chegar em F. Então, temos uma abertura aqui de 120 graus, né? Essa abertura mede 120 graus. Continuando, o AVH, então o ângulo AVH, vamos colocar ele aqui embaixo, ó, que eu vou depois usar à frente. AVH, então sai do A, passa pelo V, vamos chegar em H, 150 graus. E por último, AVI, né? Vamos colocar aqui, ó, medida do ângulo AVI. Sai do A, passa pelo V, vamos chegar em I. Então, a gente vai completar aqui uma meia volta, então 180 graus. Agora que eu reparei num pequeno detalhe, né? Ele fala para a gente calcular aqui a medida de 9 ângulos. Porém, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 apenas, né? Então tem um erro aí no PET. Na verdade, faltou provavelmente o AVG, né? Ele acabou pulando esse ângulo. Mas beleza, medimos aí, descobrimos quanto mede cada um dos ângulos solicitados, né? A gente até poderia colocar aqui medida do ângulo AVG, né, que ele pulou, que mede aqui entre 130 e 140, mede 135 graus. Bom, continuando com o nosso exercício, nós temos aqui o seguinte. Com a ajuda de um transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente. Bom, essa atividade eu não vou efetuar com vocês. Eu fiz ela no PET volume 2 do 7º ano. Então vou deixar aqui em cima o card, né, da descrição desse vídeo. Se você quiser saber como que funciona a construção com o transferidor, é só acessar o vídeo que está aqui em cima. Para ir direto da construção, você vai no minuto 7, tá? No 7º minuto já vai começar aí, ou já vai estar rolando aí a construção dos ângulos com o transferidor, beleza? No final do vídeo também eu vou deixar o link para vocês acessarem as construções. Continuando, depois classifique-os em agudo ou obtuso. Bom, vamos classificar já, né? Para classificar em agudo ou obtuso. Bom, o que é um ângulo agudo? É todo ângulo que mede entre 0 e 90, tá? Entre 0 e 90, a gente tem aqui o 30, deixa eu selecionar aqui, né? O 30, que é um ângulo agudo. O 45, que é um ângulo agudo. O 60, que é um ângulo agudo. O que é um ângulo obtuso? É todo ângulo que está entre 90 e 180, tá? Então, o 90 não. Agora, o 120 sim. É um ângulo obtuso. O 150 também é um ângulo obtuso. Vou consertar aqui, né? E o 135 também é um ângulo obtuso. Certo? Os que eu não coloquei nada é que não são nem agudo nem obtuso, né? No caso aqui é o chamado ângulo nulo, aqui é o chamado ângulo reto e aqui é o chamado ângulo raso, né? Ou ângulo de meia volta. Depois, né, de classificar com agudo ou obtuso, escreva os nomes especiais de algum desses ângulos recebem. Nós já colocamos, né? O nulo, o reto e o ângulo raso. Me antecipei ao exercício. Para cada ângulo agudo, escreva o complemento e o suplemento. Para cada ângulo agudo. Bom, vamos lá, né? Bom, o que é o complemento primeiro? O complemento é o que falta para 90, né? Lembrando que a soma de dois ângulos, se resultar em 90, os ângulos são complementares. Então vamos colocar assim, ó. O complemento de 30 é 60. O complemento de 45 é 45. E o complemento de 60 é 30. Né? Porque aqui no caso 60 mais 30, 90, 45 mais 55, 90, 30 mais 60, 90. E depois ele quer o suplemento. Então o suplemento de 30, vou escrever aqui na frente, tá? Fica meio bagunçado, mas o espaço não ajudou. O suplemento de 30 é o que falta para 180, então só pode ser 150. Porque 150 mais 30 vai dar 180. Depois o suplemento de 45 é o que falta para 180. Então, nós vamos ter 135. E, por último, o suplemento de 60 é o que falta para 180, né? Então, 180 menos 60, faltando 120. Beleza? Acho que deu para acompanhar aí essa correção, né? Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários, que na medida do possível a gente vai procurar sempre ajudar. Continuando aí com a nossa correção, agora ele fala um pouquinho de ângulos congruentes, consecutivos e adjacentes. Então vamos lá, né? Ângulos que possuem a mesma medida são congruentes. Então na geometria, a palavrinha congruente é a mesma medida, são ângulos iguais. Dois ângulos são ditos consecutivos quando tem um lado comum
e compartilham do mesmo vértice. Então, se dois ângulos têm o mesmo lado, né, um lado comum, eles são ângulos consecutivos. E dois ângulos são ditos adjacentes quando eles são consecutivos e não têm pontos internos comuns. Então, nesse caso, seriam ângulos vizinhos, né? Para contextualizar, vamos fazer o seguinte, ó. AVB, então A, V, B, e o ângulo AVC, então A, V, C. Eles têm o mesmo vértice e compartilham aqui do lado VA. Logo, eles são consecutivos, beleza? Tem o mesmo vértice, um lado em comum, eles são consecutivos. Agora, os ângulos AVB, então AVB, e BVC, BVC, eles também têm um vértice comum, né? Além de ter esse lado comum, então eles são consecutivos, né? Porém, eles também são adjacentes, porque eles não têm pontos comuns, tá? São ângulos vizinhos, né? O vermelho está aqui, o azul está aqui, então eles não têm ponto comum, né? Não está um em cima do outro, beleza? Dando sequência aí na nossa correção. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, portanto são congruentes. Para ficar mais fácil a definição, nós temos aqui dois segmentos de reta, eles possuem um ponto comum, então nós falamos que nesse ponto comum nós vamos ter ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, eu tenho aqui um ângulo para cima e um ângulo para baixo. Seria esse ângulo aqui para baixo e esse ângulo para cima. Então, eles são ângulos iguais. Também temos um ângulo para a direita e o outro para a esquerda. Então, esse ângulo aqui é o oposto pelo vértice em relação a esse, né? Então, esses dois ângulos, eles são congruentes. Eles são ângulos iguais. Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Na sequência ele fala de segmentos congruentes, segmentos consecutivos, colineares e adjacentes, né? Vou deixar para vocês efetuarem a leitura, é bem parecido com o que nós já vimos em relação a ângulos, e depois retas concorrentes, paralelas e perpendiculares, né? Então só para a gente relembrar aqui, está aqui, retas paralelas não possuem ponto comum, né? Anda uma do ladinho da outra, então retas paralelas são retas que estão no mesmo plano e não possuem ponto comum. Já retas oblíquas, né, ou retas concorrentes, elas possuem um ponto em comum. Aqui eu também posso falar que eu tenho retas concorrentes, tá? Então retas concorrentes são retas que têm um ponto comum, como ele coloca aqui em cima para a gente, ó. Retas concorrentes têm apenas um ponto comum. Então aqui eu tenho um ponto comum, são retas concorrentes. Aqui eu tenho um ponto comum, também são retas concorrentes. Só que dentro de retas concorrentes, nós podemos ter retas perpendiculares, que formam 4 ângulos de 90 graus, e se não formar esses ângulos de 90 graus, são chamadas de retas oblíquas, tá? Quase não aparece essa palavrinha, a gente fica simplesmente com retas concorrentes, tá? Mas retas concorrentes que não formam ângulos de 90 graus, a gente fala que são retas oblíquas. Aí vem a atividade número 3. Observe a figura e responda. Letra A. Quais dessas retas são retas concorrentes entre si? Quais são paralelas entre si? Quais são perpendiculares entre si? E quais são oblíquas entre si? Bom, vai dar um trabalhinho, porém, vamos lá, né? Vamos começar aqui então com a primeira, retas concorrentes. Então, vamos colocar aqui, ó. Retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que vão ter um ponto em comum. Elas vão se cruzarem em algum lugar. Para a gente não ficar perdido, vamos pensar assim, ó. A reta U, ela tem um ponto comum com quais retas? Né? Então a U, vamos colocar assim, a reta U, ela tem um ponto comum com essa reta aqui, que é a V, então U e V. A reta U, ela tem um ponto comum com essa reta aqui, né? Que é a reta R.
A reta U ainda, ela tem um ponto comum com essa reta aqui, que é a reta S. A reta U, ela tem um ponto comum com essa reta, que é a reta T. Então, a reta U, ela tem pontos de encontros com 4 retas, né? Ela se encontra com a V, se encontra com a R, se encontra com a S e se encontra com a reta T. Vamos trocar de reta agora, tá? A gente não vai fazer mais com a U, onde nós já fizemos. Vamos pegar agora a V. A reta V, ela só se encontra com a U, mas nós já colocamos, né? Apesar que ela se encontra aqui também com a reta R. Não tinha visto, perdão. Vamos colocar aqui então V e R. Porém, a reta V, né, ela se encontra aqui com a reta R, ela se encontra com a reta U. Porém, se eu prolongar a T, elas vão se encontrar aqui na frente, né? Porque reta não tem começo nem tem fim. Então, V também se encontra com T. Então, V e T. Então, com a reta V, nós já fizemos. Vamos trocar, vamos pegar outra. Vamos pegar aqui com a reta T agora, né? A T eu sei que se encontra com a V. Eu sei que a T se encontra com a U, nós já fizemos. Agora a T se encontra com R e se encontra com S. Então, vamos colocar aqui, ó, a T se encontra com R e a T se encontra com S. Então, a T já foi. Vamos pensar agora aqui na reta, trocar a cor, na reta R. A reta R se intercepta com a T, já marcamos, e com a U e a V também já marcamos, né? R com U e R com V, tá aqui, ó. R com V, R com U. Então, beleza, tá ok ela. Depois, vamos pegar aqui a reta E. Reta S, né? A reta S, ela se encontra com a reta T, nós já colocamos, e também se encontra com a reta U, né? Também já colocamos. E por fim, temos aí então 8 casos de retas concorrentes, que são retas que possuem um ponto em comum. Dando sequência, vamos apagar aqui, vamos abrir um pouquinho de espaço, para dar essa parte aqui, porque nós vamos querer agora as retas paralelas. Quais retas são paralelas? Bom, o exercício já contou para a gente aqui, ó. Retas paralelas, nós só temos RS. Ele já contou, né? Então aqui R é paralelo a S. Continuando, nós temos o quê? Paralelas, depois perpendiculares, retas que formam um ângulo de 90 graus. Vamos colocar aqui, ó, perpendiculares. Bom, retas perpendiculares, ele também contou pra gente, ó, U e V. A reta U e a reta V formou aqui um ângulo de 90 graus. Então, U e V. E para finalizar, ele pede as retas oblíquas, né? Tá aqui, ó. Vamos colocar aqui. Bom, o que seriam retas oblíquas? São retas concorrentes que não possuem um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos pegar aqui todas as retas concorrentes, menos aquela que forma um ângulo de 90 graus, que é justamente U e V. Então, nós vamos copiar essas 8 respostas, eliminando o U e V, porque não pode ser paralelas. Então, vamos ficar aqui com o IR, o IS, o IT, vamos arrumar aqui, o IT, depois VIR, VIT, para finalizar TIR e TIS. Beleza? Questãozinha chata, né? Isso porque é somente a letra A, né? Tudo que nós fizemos aqui é a letra A. Não sei como você vai responder isso para o seu professor, se é via formulário, se você faz um caderno e envia uma foto. Porém, é uma questãozinha trabalhosa para se responder. Continuando aí a questão, letra B. O ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? Então, o ângulo
IHJ. IHJ, né? Tem o quadradinho, quer dizer que é um ângulo reto que mede 90 graus. Então a letra B já ficou mais fácil. O ângulo BAH é suplementar do ângulo BAC. Quanto mede o ângulo BAH? Vamos localizar esses ângulos? Bom, o ângulo BAH. BAH. Esse ângulo vermelho. Tá? A gente quer saber quanto mede ele, né? Quanto mede esse ângulo? BAH. Porém, nós sabemos que ele tem um suplemento que é o BAC. BAC, que mede aqui 70 graus. Então aqui nós temos uma meia volta, né? Um ângulo raso. São ângulos suplementares, ou seja, a soma entre eles resulta em 180 graus. Então esse ângulo vermelho, ele vale 110, no caso 110 graus, porque 110 mais 70 vai dar 180 graus. Vamos apagar um pouquinho aqui o desenho para não carregar muito o exercício. Vamos para a letra D. Os ângulos BAH e CAD são opostos pelo vértice. Qual é a medida do ângulo CAD? Bom, vamos lá então, né? Ângulo CAD. Eu tenho aqui, ó, CAD, o ângulo azul. A gente quer saber quanto mede esse ângulo. Porém, o próprio exercício fala que esse ângulo CAD, ele é oposto pelo vértice em relação a BAH. Tá aqui, ó, BAH. Lembra que eu falei já nos slides anteriores? Opostos pelo vértice, um para cima, outro para baixo. Eles são ângulos iguais. Nós sabemos que esse ângulo mede 110 graus, né? Descobrimos que o BAH vale 110 no item C. Então, o ângulo CAD também vai valer 110 graus. Então, aqui também mede 110 graus. Continuando aí com a nossa correção, vamos ver quais são os outros itens dessa questão. Letra E. Qual é a medida do ângulo DAH? Bom, quem é esse ângulo, né? Vamos lá. DAH. Quanto mede esse ângulo? Bom, eu sei que ele é oposto pelo vértice em relação ao BAC. O BAC vale 70 graus, então esse ângulo também vai valer 70 graus. Então aqui ficou fácil. Item F. Ângulos correspondentes determinados por uma transversal a duas paralelas são congruentes. Qual é a medida do ângulo ADE? Bom, vamos limpar aqui o nosso desenho para a gente poder rabiscar. Então ele quer saber qual é a medida do ângulo ADE. Então tá aqui, ó, ADE. A gente quer saber a medida desse ângulo. Só que R é paralelo a S. Essas duas retas aqui, elas são paralelas, olha só. Essa aqui é a reta R, essa é a reta S. E aqui a reta T é a chamada reta transversal. O que isso quer dizer? Que esse ângulo aqui, que é o que a gente quer descobrir, ele é correspondente a esse que mede 70. Logo, eles são ângulos iguais. Então, aqui mede 70 graus também. Então, a letra F aqui vai medir 70 graus. Item G. Qual é a medida do ângulo FDG? Bom, FDG. Vamos destacar ele aqui no verde. Olha só. FDG. Eu quero saber quanto vale esse ângulo. Bom, o rosa e o verde são opostos pelo vértice. Então, eles são ângulos iguais. Se o da direita vale 70, o da esquerda também vai valer 70 graus. Então, aqui também vale 70 graus. Continuando, qual é a medida do ângulo FDE? Bom, ângulo FDE. Então, tá aqui, ó. FDE. Bom, o que nós podemos pensar? A gente quer descobrir quanto vale esse ângulo. Porém, esse ângulo
mais esse forma uma meia volta, são ângulos suplementares, a soma entre eles resulta em 180 graus. Se o verde vale 70, aqui só pode valer 110, porque a soma tem que chegar em 180 graus. Então, finalizamos aqui mais um item. Vamos apagar aqui, vamos abrir um espacinho. Letra I. Ângulos colaterais determinados por uma transversal a duas paralelas se encontram do mesmo lado da transversal e são suplementares. Olha que informação legal, são suplementares. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Bom, esses dois ângulos são colaterais internos. Aí o exercício pergunta: quanto é a soma de suas medidas? Porém, o próprio exercício já respondeu para a gente, né? Ele fala que ângulos colaterais, né? Ele fala que ângulos colaterais são suplementares. E o que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma resulta em 180 graus. Então, se eu tenho dois ângulos colaterais, a soma entre eles resulta sempre em 180 graus. E para finalizar a questão número 3, nós temos ainda os itens J e K. Então, letra J, os ângulos BAH e GDF são colaterais externos. Quanto é a soma de suas medidas? Mesma coisa do item anterior, né? 180 graus. Se eles são colaterais, eles são suplementares. E nós já estudamos que ângulos suplementares, a soma resulta em 180 graus. K. Os segmentos DF e DA não são congruentes, mas são consecutivos e colineares. Por quê? Bom, vamos lá, né? Segmento DF. Então, segmento sai de D, vai até F. E temos também o segmento DA. Então, segmento DA. Bom, não são congruentes, beleza, mas são consecutivos e colineares. O que são consecutivos? Segmentos consecutivos são segmentos que possuem um ponto comum, e é o ponto D, né? Então, vamos colocar assim, possuem um ponto comum. Vamos colocar entre parênteses aqui o ponto D. E por que eles são colineares? Porque estão na mesma reta. Possuem um ponto comum e estão na mesma reta. Então, consecutivos tem que ter um ponto comum. Colineares tem que estar alinhados, tem que estar na mesma reta. Assim a gente termina a questão número 3 e para finalizar a semana número 1, resta ainda a questão número 4 e a questão número 5. Questão 4. Nas figuras abaixo, R é paralela a S. Encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-os como agudo ou obtuso. Então, vamos iniciar aqui, né? X e 2x são chamados ângulos colaterais, porque eles estão do mesmo lado da reta transversal, que é a reta T, e na mesma região, que seria aqui a região externa. Então, se eles são colaterais, nós podemos afirmar que x mais 2x é igual a 180 graus. Logo, 3x é igual a 180 e eu vou ter x igual a 60 graus. Professor, mas e se eu não lembrar desse negócio aí de ângulos colaterais? Não tem problema, a gente pode fazer assim, ó. A gente faz por correspondência. Se esse ângulo aqui vale x, esse também vale x. Belezinha, né? Se esse ângulo aqui vale x, esse aqui também vale x. Ângulos correspondentes. E esse aqui também vale x. Ângulos opostos pelo vértice.
Aí eu posso tirar a seguinte conclusão, que x mais 2x forma uma meia volta, ou seja, a soma tem que dar 180 graus, tá? Quanto mede os ângulos indicados? Bom, esse ângulo mede x, ele vale 60 graus e é um ângulo agudo. Já esse ângulo é o dobro de x, né? 2 vezes x. 2 vezes 60, ele vale 120 e é um ângulo obtuso. Então, item A, terminamos. Vamos para o item B. No item B, eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou passar aqui no meio uma reta paralela a R e S. Então, tem aqui uma reta paralelo a R e S, que eu vou chamar de reta W. E o que eu vou tirar de conclusão agora? Olha só, esse ângulo, ele vale x. Então, também sei que esse ângulo aqui vale x, são opostos pelo vértice. Beleza? Aí, se eu prolongasse essa reta U, só para a gente ter uma ideia bacana, esse x, ele poderia vir para cá. Aqui poderia ser x. Aí, eu tenho que esse ângulo aqui, ele também vai valer x. Né? Então, aqui também vale x. Ângulos opostos pelo vértice. A mesma brincadeira eu vou fazer com 130. Olha só, aqui vale 130. Certo? Aqui vale 130. Então, aqui também vai valer 130. Aí eu também sei o seguinte, se esse aqui é 130, esse vizinho dele aqui forma uma meia volta, né? Ele só pode valer 50. Porque eu tenho meia volta, 180 graus, então 130 com 50 dá 180. Esse ângulo vermelho aqui, ele vale 50, que é o mesmo que esse, que são ângulos opostos pelo vértice. Agora, se eu prolongar essa outra reta, né, como aqui vale 50, aqui também vale 50. Logo, esse ângulo aqui também vale 50. Agora, olha que legal. Esses dois ângulos juntos resultam em quantos graus, né? Quanto que é x mais 50? Isso é igual a quantos graus? Não lembram? Vamos apagar aqui o desenho, olha só. Pronto. Então, só para a gente recapitular aqui o que eu acabei fazendo, né? Eu fiz o seguinte, eu tracei aqui uma reta, que eu chamei de W, esse ângulo aqui ficou sendo x, esse ângulo aqui ficou sendo 50. Só que a soma dos dois tem um quadradinho, a soma dos dois dá 90 graus. Que número mais 50 dá 90? 40. Logo, o nosso x aqui vale 40 graus. Então, o nosso x aqui, ele vale 40 graus e é um ângulo agudo. E para finalizar, o item C, esse ângulo a gente conhece, né? A gente sabe que vale 120, então esse ângulo também vale 120, né? Então eu posso afirmar, eu posso garantir que 2x é igual a 120, que eles são em ângulos iguais, o 2x vale 120. Logo, o x vai valer quanto? Então eu tenho aqui x igual a 120, dividido por 2, então o x vai valer 60 graus. Agora, R e S são paralelas, né? Então a gente pode fazer aquela correspondência legal. Como assim aquela correspondência legal, professor? Bom, esse ângulo aqui, ele vale 120, que é o mesmo que esse, né? Que também vale 120. Tá bugando aqui, ó. Minha tela, então também vale 120. Por correspondência, esse ângulo aqui, ele também vale 120. Então esse aqui também vale 120. Então eu já sei que o y é igual a 120. Porém, o y mais o x, eles resultam numa meia volta, né? Forma 180 graus. Então eu sei que o x mais o y é igual a 180. Mas eu sei que o y vale 120. Então, tenho isso.
Que número mais 120 dá 180? 60. Então está aqui o valor do y. Bom, vamos colocar aqui então a medida dos nossos ângulos, né? Esse ângulo aqui é o x, vale 60 graus, é um ângulo agudo. Temos também esse ângulo aqui que é o y, vale 120, e também é um ângulo, no caso é um ângulo obtuso, né? O que é também, no caso que eu me antecipei, é esse aqui. Ele também vale 120 e também é um ângulo obtuso. E agora sim, para a gente finalizar a semana número 1, a gente chega enfim na questão número 5, que diz o seguinte: se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4x menos 10 e 6x menos 40, determine o valor de x, a medida dos dois ângulos e a medida do complementar do ângulo x. Então vamos lá. Esse ângulo e esse, eles são opostos pelo vértice, ou seja, eles são ângulos iguais. Então 4x menos 10 é igual a 6x menos 40. É só resolver a equação. Então tem aqui 4x menos 6x, né? Troca de membo, troca de sinal, que é igual a menos 40. O menos 10 troca de membo, troca de sinal, vai ficar mais 10. 4x menos 6x, menos 2x, que é igual a menos 40 mais 10, menos 30. Primeiro membo negativo, a gente costuma multiplicar por menos 1, ou seja, troca todos os sinais. E aqui no final eu tenho x igual a 30 dividido por 2, ou seja, o x vale 15. Né? Então, letra A, qual é o valor do x? 15 graus. Letra B, a medida desses dois ângulos. Bom, o primeiro ângulo vale 4x menos 10. Vou colocar assim, o primeiro, ele vale 4x menos 10. Mas eu sei que o x vale 15, então eu tenho 4 vezes 15 menos 10. 4 vezes 15, 60. Menos 10, isso vai dar 50. E quanto vale o segundo ângulo? Bom, como eles são opostos pelo vértice, eu nem vou fazer conta, né? Eu sei que ele também vale 50 graus. Então, o primeiro ângulo vale 50, o segundo também vai valer 50. E o item C fala o seguinte: a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. Então, se existe um ângulo que mede x, né? Se o ângulo mede x, ele mede 15 graus. Quem é o complemento dele, né? O complemento, lembrando, é o que falta para 90 graus. Então, o complemento de 15 é exatamente 75 graus, porque 75 mais 15 resulta em 90 graus. Assim a gente encerra a correção do PET volume 3 do 8º ano. Essa é a semana número 1. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que à medida do possível a gente vai procurar ajudar. Uma ótima semana e um bom estudo.